Prezadas irmãs, prezados irmãos, boa noite. Saudamos com muita alegria todos os presentes e aos irmãos que estão sintonizados com a casa pela internet. Expressamos também a gratidão a esta instituição, Casa Espírita Joana de Ângeles, e falar também da alegria de trabalhar junto com essa equipe de irmãos amigos. É comum ficarmos refletindo sobre a responsabilidade quando a gente vem aqui e pega essa tarefa de expor um tema em nome da doutrina espírita. E quando não se é um orador propriamente dito, aí é normal que haja pequeno nervosismo, o coração acelera um pouquinho, mas sendo consciente de que temos um amparo espiritual e estamos diante de uma grande família espírita e de simpatizantes da doutrina, todos amáveis e gentis, a gente se tranquiliza e pede a bênção do Mestre Jesus para conseguir realizar o nosso melhor. Então vamos lá. Depois das 1019 perguntas e respostas de O Livro dos Espíritos, estão registradas algumas páginas ditadas pelo Espírito de Santo Agostinho, de onde trazemos 5 linhas relacionadas à missão do Espiritismo. Por meio do Espiritismo, a humanidade deve entrar numa nova fase, a do progresso moral, que é a sua consequência inevitável. Não mais, pois, vos espanteis da rapidez com que as ideias espíritas se propagam. Sua causa está na satisfação que proporcionam a todos os que as aprofundam, e nelas vem algo mais do que fútil passatempo. E para reforçarmos o que os espíritos superiores nos transmitem sobre a missão do Espiritismo, vamos acompanhar o que diz André Luiz no livro O Espírito da Verdade, uma obra da coleção de estudos e dissertações em torno das 4 primeiras obras básicas da doutrina espírita, e esta é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. Diz assim: o Espiritismo tem por missão fundamental entre os homens a reforma interior de cada um, fornecendo explicações ao porquê dos destinos, razão pela qual muitos conceitos usuais são por ele restaurados ou corrigidos, para que se faça luz nas consciências e consolo nos corações. Quando trazemos para nós essas explicações e refletimos sobre o quanto já nos beneficiamos com as bênçãos do Consolador, pela compreensão gradativa das leis morais, pelo o que o Espiritismo revela sobre os ensinos do Mestre Jesus, e à medida que vamos alcançando as mínimas conquistas, e como diz, como está em uma daquelas leituras que fizemos, a satisfação que isso proporciona, nos proporciona, começamos a pensar: e se tal pessoa, ente querido, parente, amigo, tivesse conhecimento do que já sabemos, o quanto poderiam se beneficiar? Mas quando lembramos do tempo que estivemos relutando ainda nessa existência em conhecer a necessidade da reforma interior, utilizamos o bom senso e esperamos, ou recorremos a uma prece, e lembramos também que temos um recurso em mãos, que é a nossa atitude, a nossa postura, o exemplo que mostra o quanto já estamos conseguindo vivenciar essas obras, esses ensinamentos. Mesmo assim, este pensamento, essa reflexão sobre o bem que resultaria essas luzes, se elas estivessem com mais irmãos, de convívio próximo ou não, é importante que a tenhamos.
E na verdade, isso acontece cada vez mais, como disse Santo Agostinho, também como lemos no início: não vos espanteis com que rapidez as ideias espíritas se propagam. Vou pedir 30 segundos só para ajustar no meu guia material aqui um detalhe. Desculpa, eu vou precisar pegar aqui o balde. Obrigado pela compreensão. Então, como dizíamos, quando trazemos para nós essas explicações, refletimos sobre o quanto nos beneficiamos, gostaríamos de que elas estivessem com mais pessoas. E quando a gente percebe que ainda não é o momento de alguém mais saber o que já sabemos, a gente usa o bom senso, às vezes espera, faz uma prece e utilizamos esses recursos que temos em mãos. Um deles é essa nossa postura, nosso exemplo, como dizíamos. E esse pensamento, essa reflexão é importante que a gente tenha. Isso acontece cada vez mais, a popularização dos ensinos da doutrina espírita. E se pensarmos nesse mesmo bem para um pouco mais de pessoas mais distantes de nós, e expandirmos essa nossa vontade de ajudar, e quando a gente abrange a humanidade inteira. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pelo espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, o prefácio é de autoria de Emmanuel, e o benfeitor nos diz: este trabalho, o conteúdo deste livro, se destina a explicar a missão da terra brasileira no mundo moderno. E mais abaixo, ele diz: o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. E aqui o nosso raciocínio vai para uma outra questão, a do número imenso de idiomas falado em nosso planeta. A codificação espírita já está traduzida em diversos idiomas. Então, a partir do original francês e além do português, estão as traduções em inglês, em italiano, espanhol e em diversas outras. Mas o movimento espírita brasileiro utiliza mais um instrumento de comunicação que existe no mundo há 137 anos. É a língua neutra internacional Esperanto. Este então será o nosso tema central, trazer apontamentos sobre esta língua dentro da visão espírita. E como já está aqui preparado, nós vamos trazer também arte. Mas antes gostaríamos de falar um pouquinho da origem do Esperanto. Para os espíritas, a compreensão de sua origem, ela se estende para além do plano material. No plano terrestre, a história do Esperanto praticamente se confunde com a do seu criador. O seu nome, traduzido para o português, era Luiz Lázaro Zamenhof. Nasceu numa cidadezinha da Polônia, chamada Białystok,
em 1859. A Polônia estava, na época, sob o domínio russo, e naquela pequena cidade conviviam diversos grupos étnicos, poloneses, russos, judeus, alemães, e existiam muitos conflitos por causa das crenças, dos costumes, e esses conflitos geravam brigas, às vezes até sangrentas. E o menino Zamenhof, ele cresceu convivendo com aquelas rivalidades. E ele foi alvo também, porque ele era de família de judeus. O pai era professor de línguas e desde a juventude Louis Zamenhof interessou-se e aprendeu com facilidade diversos idiomas. E ele teve a percepção de que aqueles conflitos entre os habitantes da sua cidade se davam nem tanto pelos costumes, pelas religiões diferentes, porém muito mais por eles não se entenderem, em virtude das diversas línguas que falavam. Então o jovem Zamenhof pensava, e se existisse uma língua que não fosse de um povo somente, mas que fosse de todos, uma língua neutra? Imaginava que não poderia ser como o latim, com formas antigas e algumas com pouquíssima utilidade, mas seria com expressões modernas, de aprendizagem rápida e utilizada pelo povo, e não apenas pelos letrados. E resumindo, por causa do tempo, a história desse nosso biografado Zamenhof, a dedicação dele foi tanta que aos 28 anos, e isso em 1887, ele lançou o primeiro livro didático e renunciou a qualquer direito autoral. Zamenhof afirmava que uma língua internacional, assim como cada uma das línguas nacionais, era ou é de propriedade comum. Embora ele fosse o autor da língua, nem sequer no livro didático ele assinou o seu nome. Colocou um pseudônimo. Por ser médico e oftalmologista, ele assinou como Doctoro Esperanto, que significa o doutor que tem esperança. Esperança de que por meio de uma língua neutra internacional pudessem reduzir-se as barreiras linguísticas entre os povos. E aí o seu sonho se ampliou e ele já não pensava mais somente naqueles grupos, aquelas comunidades da sua cidade. Passou a pensar em toda a humanidade. Com o tempo, depois de o nome do autor Doctoro Esperanto se popularizar, esta palavra passou a ser o próprio nome da língua, Esperanto. Havíamos dito que a origem do Esperanto, para os espíritas, vai além do plano material. E essa origem foi revelada pela psicografia de Chico Xavier, que recebeu um conjunto de mensagens de autoria do espírito Francisco Valdomiro Lorenz, que na sua última existência foi também médium, era esperantista, nasceu na então Tchecoslováquia, mas veio jovem para o Brasil e se radicou no Rio Grande do Sul. Ele desencarnou em 1957, mas já em 59, 2 anos depois, ele se comunica psicograficamente com Chico e transmite a série de 10 mensagens que hoje estão editadas em 7 idiomas num pequeno livro com o título O Esperanto como Revelação. Esse livrinho. Por que revelação? Porque elas revelam sobre a criação dessa língua antes de ser lançada no plano terrestre. E aqui a gente destaca 2 trechos. O primeiro é o do final da mensagem 4 e início da mensagem 5. Diz assim: verificando as imensas dificuldades para o intercâmbio de tribos e povos desencarnados, especialistas espirituais de fonética, etimologia e onomatopeia
empreenderam a formação de um idioma internacional para o entendimento rápido nas regiões espaciais vizinhas do globo, multiplicando em vão tentames e experiências. Isto é, até aquele momento não tinham conseguido alcançar o objetivo. Até que um dos grandes missionários da luz, consagrado à Concórdia, que reencarnou depois como Zamenhof, então, vamos repetir, até que um dos grandes missionários da luz, consagrado à Concórdia, tomou a si o exame e a solução do problema. Cercando-se de assessores eficientes, o construtor da unificação iniciou dilatados estudos e, conjugando as mais conhecidas raízes idiomáticas de vários povos, concretizou, em quase meio século de trabalho, a sublime realização. E o outro trecho da mensagem 6, explica como ocorreu a reconstituição do Esperanto no plano físico. Embora a gente já tenha mencionado, falando da história do Zamenhof, mas agora narrado a Chico Xavier pelo espírito Francisco Valdomiro Lores. Corporifica-se Zamenhof em 1859, num lar da Polônia, então associada ao Império Moscovita, cujos povos congregados falavam e escreviam em quase 200 línguas diversas. Retomando gradualmente as potencialidades que o enriqueciam na esfera superior, sente-se amparado pelos mesmos amigos que ajudaram na constituição do idioma internacional. E ante as farpas da crítica e sob os latejos da ingratidão, atormentado, incompreendido pela maioria dos contemporâneos, ferido por muitos e apedrejado em seus sentimentos mais caros, aqui, como vimos, ferido e apedrejado no sentido figurado. E termina essa mensagem dizendo que Zamenhof recompõe o Esperanto para os povos terrestres, encetando ou começando nova estrada para a unificação mundial. Nas décadas de 1920 e 1930, a Federação Espírita Brasileira já vinha utilizando o Esperanto como recurso auxiliar na propagação das ideias espíritas. Mas o impulso maior se deu a partir do ano de 1940. Justamente neste ano de 40, Chico Xavier recebe uma mensagem de Emmanuel, referindo-se ao Esperanto. Ela tem mais ou menos 2 páginas, nós trouxemos aqui somente uma parte para compor esses apontamentos sobre o tema. O nome da mensagem se intitulou A Missão do Esperanto. Jesus afirmava não ter vindo ao mundo para destruir a lei, como o Espiritismo, na sua feição de consolador, não surgiu para eliminar as religiões existentes. O Mestre vinha cumprir os princípios da lei. Como a doutrina consoladora, vem para a restauração da verdade, reconduzindo a esperança aos corações. E continua. O Esperanto, amigos, não vem para destruir as línguas utilizadas no mundo, para o intercâmbio dos pensamentos. A sua missão é superior. É a da unificação e da fraternidade rumo à unidade universalista. Só com esse trecho da mensagem, já podemos ver o valor que é para a humanidade um trabalho assim, criado nos planos elevados da imortalidade e enviado ao plano terrestre para servir como instrumento de união entre os povos. Depois dessa mensagem de Emmanuel, seguiram-se comunicações as mais diversas de espíritos em favor da língua. E também as traduções das obras básicas e obras complementares para o Esperanto e publicação dessas obras. Nós trouxemos algumas para ilustrar, para mostrar. Então, o Livro dos Espíritos em Esperanto, La Libro de la Spiritoi, foi editado em 1946. Livros de André Luiz, então, quem conhece o Sinal Verde,
uma das edições do Sinal Verde em Esperanto, Verde Signalo, e Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, né, da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Um de Joana de Ângeles, em português é Vida Feliz, esse livrinho. Também tem a edição em Esperanto, Vivo Felicia, de Leon Denis, Depois da Morte, Postula Morto. Então, a bibliografia já é vasta, a bibliografia espírita traduzida para o Esperanto já é vasta. E no site da Federação Espírita Brasileira, todos esses livros estão ali em PDF para quem quiser baixar e ler, assim, para os esperantistas de todo o mundo. E esses esperantistas que estiverem mais próximos de despertar para as luzes do Consolador, cremos que a espiritualidade encaminhará esses irmãos para o acesso, né, a esse tesouro para o espírito imortal. Uma outra contribuição que a língua da fraternidade, que também é chamado Esperanto, uma contribuição muito importante que ela dá é o fato de poder ser utilizada como língua ponte. Temos um exemplo, essa figura é da capa do Livro dos Médiuns em japonês. Um esperantista daquele país, chamado Shigeki Maeda, adepto da religião Oomoto, ele fez a tradução para o japonês da edição em Esperanto da Federação Espírita Brasileira. Então essa tradução foi publicada em 2015 e hoje está disponível nas livrarias do Japão, o Livro dos Médiuns em japonês. A doutrina espírita tem os seus documentos orientadores. Elas auxiliam as instituições, as casas espíritas, nas suas atividades e trazem também recomendações gerais. Um deles é esse documento de apoio chamado Orientação ao Centro Espírita. E o estudo e a divulgação do Esperanto é recomendado neste opúsculo, neste documento, tanto para favorecer o desenvolvimento do nosso sentimento de fraternidade universal, e o Esperanto faz muito bem essa função, e também como o elemento auxiliar na difusão da doutrina espírita em outros países. Em uma outra parte do livro, na parte de comunicação, orientação para as atividades de comunicação, também está ali o estímulo ao estudo e à divulgação do Esperanto como um instrumento neutro de fraternidade entre homens e povos do mundo. Vamos falar um pouquinho da língua em si? O Esperanto é uma língua planejada, de fácil aprendizado em relação a outros idiomas. Não é assim tão fácil, mas em relação a outros idiomas podemos dizer que ele é fácil. E a sua gramática é simples, não tem exceções. Como exemplo, os substantivos, todos os substantivos terminam em o. Então, lampo, tablo, do inglês, né, mesa, sedio, cadeira, amico, não precisa traduzir, frato, irmão, suno, é o sol. E os adjetivos, todos eles terminam em a, sem exceção. Granda, utila, bona, bela, blua, essa é do inglês, gentila. Todos os verbos no infinitivo terminam em i. Parole, iri, predi, peti, que é pedir, laudi, é louvar, e danke, agradecer, aí do alemão. O vocabulário do Esperanto é internacional. Ele é baseado nos principais idiomas modernos. Então, 60% a 70% dos radicais são de origem latina. Por isso a facilidade para nós entendermos várias palavras, associarmos, com as línguas latinas.
20% das línguas anglo-germânicas e 10% das línguas eslavas. E a sonoridade é muito próxima do italiano. Então, uma breve quadrinha para exemplificar. La vivo estas bella, selumas stelo rela, dum tago varmasuno, dum nocto milda luno, kai kio estas, suno kai luno por latero, por nia coro estas, la amo kai espero. Significa, a vida é bela, se fulge uma estrela clara, de dia o sol quente, de noite a doce lua. E o que são o sol e a lua para a terra, para o nosso coração, são o amor e a esperança. Para quem cogitou a possibilidade ou despertou o interesse para aprender, estudar a língua da fraternidade, esta casa tem um grupo de estudo presencial que se reúne todas as quintas-feiras, das 5h30 até as 6h45, até 15 para as 7. Este ano já estamos encerrando as atividades, mas em fevereiro, no dia 6, retomamos com um grupo para iniciantes, formando um grupo para iniciantes. Nós deixamos um folhetinho, um livretinho desse, ali na saída, para quem quiser ler um pouco mais sobre o Esperanto. E aqui dentro também tem as informações, uma folhinha, desses estudos daqui da casa, e também uma opção para quem não possa, mas queria aprender, que é na quarta-feira à noite, não pela casa, mas online, pela Primeira União Regional Espírita. Mesmo quem não possa estudar agora, no momento, ou mesmo não tenha interesse no momento, seria interessante levar o folhetinho, dar uma lida, né, e também, como tem o QR Code para baixar, que vai acessar o site da Associação Espírita Esperantista, que ela foi quem elaborou esse livreto, pode depois trazer de volta o livreto para mais pessoas poderem ler também, né? Ter esse conhecimento. E nós queremos agradecer a todos pela atenção, a compreensão. E agora vamos passar para o momento artístico. Nós temos a Aline, com voz e violão, que é evangelizadora da casa, e a Júlia, que é estudante de Esperanto e veio colaborar conosco também. A quem a gente já agradece desde agora, né, por ter vindo colaborar com essa atividade nossa e agradecer muito de coração. Vamos nos posicionar então.
sentimento me ronda. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino, espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Que seguir, caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Un consenso mi cantar, me forma spirito nuova por mí, mia così novità, sentas in pari la envelhecer, explica-me da caidura, cai distante, cai estima-me Vira parolo em sombras, da contas brilhei no atendata por mim. Divino feiras la ploro e de animo que volas revi. Divinal la parolo, via voz gravismi. Volis-me sempre baixi, se esquiem los-me. e em a dolor Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, e segui caminhar, de saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor.